Olá, está começando o programa Opinião. Hoje vamos falar de um assunto preocupante para a juventude e para as famílias. Jovens de 15 a 29 anos que estão fora da escola e do mercado de trabalho. Por causa disso, estão sendo chamados de geração neném, uma vez que nem estudam e nem trabalham. O convidado para falar sobre esse assunto é o professor Mário Vasconcelos. Ele atua na UVV e tem formação como economista. Professor, como é que se explica tanta gente jovem, sem estudar e sem trabalhar? Muito bem. Eu vou acrescentar uma terceira variável dentro daquelas duas que você falou, que é a preocupação também para o próprio governo. Porque essas pessoas que não estão trabalhando nem estão estudando, mas estão inseridas na sociedade. De alguma forma, eles estão demandando serviços, estão demandando produtos, não é? Então, isso também passa a ser uma preocupação para o governo. Eu diria uma bomba de efeito retardados. Em algum momento, isso vai estourar. Bom, o que ocorre é que a maioria desses jovens de 15 a 29 anos, neném, quer dizer, nem trabalha nem estuda, 70% são de mulheres. E desses 70%, 58% são essas meninas que engravidaram cedo, largaram a escola para tomar conta da criança, não pode trabalhar, até porque, aí entra também um pouco o papel do governo, faltam creches, na maioria dos municípios, dos estados, faltam creches, então a pessoa tem que ficar em casa. Aí entra nessa geração neném, ou seja, não pode trabalhar porque tem filho, tem que ficar em casa tomando conta da criança e também não estuda porque pelo mesmo motivo. Então esse é uma das preocupações da geração. Então, essa questão dessa desestrutura familiar, sim, claro, essa gestação não planejada. E isso vai ocorrer nas camadas, não quer dizer que não tenha na classe alta, mas principalmente nas classes de renda baixa, é que ocorre principalmente essa questão. E mais um detalhe, quase 20% da população de 15 a 29 anos de idade, quase 20% estão nessa geração neném, ou seja, para cada 5 jovens nessa faixa de idade, um é neném, nem trabalha, nem estuda. O que, volto a insistir, é uma coisa preocupante. A TV Alice foi às ruas ouvir a opinião das pessoas sobre esse fenômeno. Vamos acompanhar. Um pouco é falta de vontade e também falta de oportunidade, né? Eu acho que o governo deveria de abrir mais escolas, e principalmente escola técnica. Eu acho que as escolas não são tão atrativas também, e aí eles acabam não tendo vontade de voltar para estudar. As coisas acabam parando, alguns para trabalhar e outros para fazer nada, só para ficar em casa mesmo. É falta de interesse, primeiramente, e falta de acompanhamento também dos pais, Nessa nova geração, aí eles precisam mais de apoio, mais de entendimento dos pais. Muitas das vezes, no meu entendimento, é falta de vontade, porque o mercado está aberto para os jovens, estágio também abre muito a oportunidade dos jovens entrar dentro da empresa, ser alguém, e com isso dá bolsa também para os jovens estudar, querer mais oportunidades na vida. Muitas vezes é coisa dos pais, entre pai e mãe, quer dizer, faz parte do casal. Se está bem unido, está todo mundo unido. Se tem desunião entre um e o outro, mesmas conversas, influi também nas criações. Falta de oportunidade, falta de vontade também. As duas coisas juntas, oportunidade e vontade, porque tem muita gente que tem oportunidade e não quer. Às vezes filho de gente que podia trabalhar e não quer trabalhar. Não é esquecimento, mas é entre aspas, relaxamento da família, que a família é a grande responsável. Eu acho, no meu ponto de vista, que às vezes o governo também deixa a desejar por alguma parte, entendeu? Por exemplo, gente que não tem condições, precisa da rede pública para algum incentivo e não encontra isso hoje em dia, Olha, depende muito. No meu caso, eu nem estudo nem trabalho, mas é por causa que eu estudei muito, fiz segurança do trabalho, mas não tive oportunidade ainda. Esperem muita experiência. Acho que é a falta de incentivo familiar, ou do Estado mesmo.
né? Acho que os governadores poderiam fazer algum programa que possa incentivar os jovens a estudar, mesmo aqueles que já estão atrasados, né? Porque muitos deles se sentem um pouco retraídos em voltar para a escola, estudar ou algum tipo de trabalho. Bom, vimos aí a opinião das pessoas. Como que o senhor avalia essas considerações que foram feitas nessa enquete nossa? Todas estão perfeitamente corretas, né? Falta justamente estrutura familiar, falta motivação nas escolas, falta orientação tanto das famílias quanto também na escola. Então, tudo isso que os nossos ouvintes apresentaram tem razão. Todos esses fatores acabam contribuindo para o crescimento dessa geração neném, que hoje beira aí, ao nível nacional, cerca de 10 milhões de jovens. Tanto em relação ao Espírito Santo como no país, dá essa média de 1 a cada 5. 1 a cada 5, né? Praticamente 20% da população. Então, aquilo ali, falta estrutura familiar. Muitas vezes o pai não frequentou a escola, então ele não incentiva. São famílias, muitas vezes... Subestima a capacidade do filho superar-se. E aí, uma coisa importante, quer dizer, se ele não tem uma boa formação no campo da educação, ele não vai encontrar trabalho. Não é? Hoje, nesse mundo globalizado, no que nós estamos vivenciando, o que ocorre? As exigências no mercado de trabalho estão cada vez maiores. Então, a pessoa não se qualificou, não estudou, mal sabe ler, e se lê, não sabe interpretar aquilo que ele está lendo, como é que ele vai ingressar no mercado de trabalho? E muitas vezes ele até tem algum sonho de ingressar numa posição melhor, mas a falta de qualificação dele não permite, aí ele se desinteressa pelo trabalho. Também não há aquela preocupação, passa a não haver aquela preocupação para estudar. E aí tem hoje as redes sociais, por mais que a pessoa não esteja trabalhando, nem esteja estudando, mas eles têm um celular. Agora, professor, falando em celular, né, nós estamos passando por essa conjuntura, a internet, o mundo virtual, enfim, o mundo virou de cabeça para baixo, né? As coisas estavam de um jeito e de uma hora para outra, em poucos anos, tudo se transformou. A escola tem acompanhado essa transformação? O senhor acredita que a estrutura da escola no Brasil está preparada para inserir nesse novo contexto? Eu acho que algumas escolas sim, não é? Já tem, inclusive, laboratórios de informática, incentivo o estudo da tecnologia da informação, e algumas escolas estão já preocupadas com isso. Uma metodologia mais interativa. Mais interativa. Agora, é preciso também que o aluno, quer dizer, aí cabe muito ao professor incentivar o aluno a que tenha essa interação com a tecnologia, inclusive na própria sala de aula. Porque alguns falam que esse método antigo do professor no quadro, né, escrevendo ali, enfim, é uma coisa já superada, que deve-se usar outras mídias, outros recursos. Sim, você tem data show, você tem vídeos, você tem uma infinidade de vídeos sobre todos os assuntos que você pode colocar para o aluno e depois abrir uma discussão, qual é a opinião dele, o que ele achou, qual é a opinião dele sobre aquele assunto especificamente tratado, ele concorda, se discorda, por que ele discorda. Então o professor tem como criar provocar o espírito crítico. Exatamente isso, tá certo? Tem que ter fazer essa reflexão. Muitas vezes você chega para o aluno, faz uma pergunta, você mal acaba de formular a pergunta, ele diz, não sei. Eu acabei de fazer a pergunta. Foi dito por uma daquelas pessoas que a gente entrevistou que falta uma atração, um atrativo maior, né? Sim. No método de ensino. Sim. Está faltando isso? Como eu disse a você, em algumas instituições e até em alguns professores acadêmicos, não tenho dúvida que sim. Quer dizer, você tem que sair um pouco daquela mesmice. É preciso provocar algum sonho no aluno para que ele tenha um estímulo para continuar estudando? Lógico, porque senão o que ele vai? Porque você vai ensinar matemática. Matemática é um terror. Será que não tem um método mais motivador para ensinar matemática ao aluno do que passar aquelas equações no quadro? Entendeu? Então, são essas reflexões que nós temos que fazer, que nós temos que olhar um pouco por esse lado, né? Incentivar, por exemplo, a leitura, não é? Porque na medida em que o aluno começa a ler e você motiva que ele goste de ler, que ele vá ler, ele amplia o
o seu vocabulário, ele passa a entender melhor, ele passa a fazer uma reflexão crítica de uma série de... vocabulário, falando em vocabulário, é um vocabulário novo das mídias sociais, né? Tudo ali em sigla, a pessoa que não acompanha muito aquilo fica até meio por fora. É verdade. Isso tem interferido na qualidade do português formal? Eu acho que sim. Eu acho que ou eles sabem separar quando estão nas mídias sociais? Por exemplo, nos trabalhos que nós recebemos enquanto professores, já no curso superior, né, aí a linguagem que eles utilizam não é aquela linguagem da internet. Eu não poderia dizer isso ao nível médio, nem na escola fundamental, mas no nível superior, a linguagem que se utiliza nos trabalhos de TCCs ou nos trabalhos mesmos acadêmicos, vem uma linguagem já, vamos dizer, tradicional, sem aqueles vícios da internet. Professor, a gente está falando de jovens que não estudam nem trabalham, né? E pelo que eu percebo na fala do senhor, e até mesmo por uma questão até de estar bem óbvio isso, né? Não tem como pensar-se em abertura, né, expansão de mercado de trabalho, dissociando isso do investimento na educação. No fundo, a educação continua sempre a base, né? Completamente. A educação é a base de tudo. Um governo que não prioriza a educação, tá certo? Ele está fadado a ser transformar esse país ou esse Estado numa situação muito caótica, não é? Então, a educação é primordial, é fundamental. Eu falo acrescento mais uma coisa nisso, né? A educação, principalmente já na escola de ensino médio, deve ser, na minha opinião, de tempo integral. Na medida que... Porque é esse jovem de 15 anos, tá certo? 14, 15 anos. Porque veja o seguinte, essa escola integral, ele chega de manhã na escola. Vários governos já tentaram isso no país. O Brizola teve aquele projeto no Rio, o próprio ex-presidente Collor, que depois foi caçado em toda aquela situação, mas no governo dele ele chegou a criar aqueles, acho que era CAICs o nome. No Rio, o Brizola era o CIEPs, né? CIEPs. E nunca vingou isso, não foi para frente. Por que a classe política tem essa dificuldade de colocar coisas tão óbvias assim em prática? Eu acho que aí tem que analisar outras variáveis. Por exemplo, a remuneração dos professores. Você ter uma escola de alta qualidade. Quando eu digo escola de alta qualidade, é você ter laboratórios de informática, você ter bibliotecas, você ter professores bem remunerados, motivados. Você ter... a escola hoje tem que ser um locus, e não é só de você ensinar, mas ela tem que envolver, na minha opinião, e aí por isso que eu falo da escola de tempo integral, não só o ensino, mas a cultura, o lazer, o esporte, a música, as artes. Transformar a escola num prazer para a juventude. Ele pode não gostar muito de assistir a aula de matemática, mas ele sabe que na parte da tarde ele vai jogar futebol. Dá liberdade para o espírito criativo do aluno. Exatamente isso. Ele vai jogar futebol, ou ele vai participar de uma aula de dança, ou de uma aula de artes, de trabalhos manuais. Oferecer ao aluno um ambiente para ele descobrir o que ele quer realmente. Ele quer ter uma biblioteca que ele possa sair da aula, tem que fazer os exercícios de casa, os trabalhos, ele vai para a biblioteca fazer a pesquisa, claro, orientado por professor, não pode deixar o garoto lá sozinho. O sistema continua sendo de cima para baixo, me parece, né? Já tem toda aquela grade, né, curricular, aquele conteúdo... E aquilo é jogado para o aluno sem muita abertura para que ele também... Então, isso é motivar. Porque, veja, na medida que você pega um garoto que chega na escola às 8 horas da manhã, faz uma primeira refeição, vai para a sala de aula, estuda, sai dali, vai fazer vai almoçar, tem um lanche, depois tem um almoço. Aí ele vai para uma prática esportiva ou para uma prática cultural, vai fazer os trabalhos de casa. No final da tarde ele faz um lanche e vai embora. Eu duvido que esse rapaz, esse garoto, não vai ter motivação de estar na escola, se qualificar e ter interesse de buscar uma oportunidade no mercado de trabalho. Professor, nós chegamos ao final desse primeiro bloco, nós vamos fazer um pequeno intervalo, é rapidinho, você que nos acompanha, não saia daí, já já a gente volta.
Vamos. O programa Opinião está de volta, hoje entrevistando o professor e economista que atua na UVV, Mário Vasconcelos, falando para a gente a respeito da geração Neném, composta por jovens e adolescentes de 15 a 29 anos que nem trabalham e nem estudam. Professor, em relação ao trabalho propriamente dito, né, nós falamos basicamente todo o primeiro bloco a respeito da situação do ensino, o que falta para que muitos jovens permaneçam na escola. Agora eu queria focar mais na questão do trabalho em si, né? Como que o senhor avalia a situação hoje, né, o mercado que é disponibilizado aí para esses jovens que estão nessa faixa etária? Precisa mais investimentos na parte de cursos profissionalizantes? Como que o senhor avalia isso? Bom, isso é importantíssimo, né? Principalmente na área técnica. Curso de rápida duração numa área técnica. Curso de soldador, um curso de eletrotécnica, cursos bem práticos para que realmente os jovens já tivessem uma habilidade qualquer. Esse é um ponto importante, né? Você fazer ampliar a quantidade de cursos técnicos. E até uma das pessoas entrevistadas abordou isso com bastante propriedade. Porque o que acontece? O governo tem que se preocupar muito com isso. Porque se a família é de classe baixa, ele tem que ter esse ensino gratuito. Não é? Quer dizer, porque na escola particular ele vai pagar por isso, ele não tem condições, aí vira aquele negócio. Não tem condições de se qualificar, não tem condições de arranjar entrar no mercado de trabalho. Onde você tem programas do aprendiz, que as empresas pegam esses garotos e começam a dar algum tipo de tratamento a essas pessoas, do ponto de vista, algum tipo de trabalho para essas pessoas, por mais simples que seja, mas ele já começa a aprender a conviver numa sociedade diferente, a ter um patrão, a ter um chefe, a ter uma pessoa a quem ele possa se reportar, entendeu? Prestar esse tipo... E, obviamente, ganhar o seu dinheirinho. Você tem os programas de estágio, que as empresas oferecem estágio, que é onde, inclusive, eu comecei, né, estagiando, aprendendo alguma atividade específica. Eu, particularmente, fui começar a trabalhar na área de tecnologia da informação. Então, fui carregando... Como foi, até uma curiosidade, a gente está falando de juventude nessa faixa etária, como foi, no caso, o processo com o senhor? O senhor começou estudando? Eu comecei, parte mais técnica? Eu fui para a escola de engenharia, depois eu tive que trancar por causa do trabalho e fui fazer economia. Mas desde pequeno o senhor teve um estímulo? Não. Eu estudei no colégio militar, né? Quer dizer, então, o meu ensino, vamos dizer... Hoje que seria, mas era ginásio científico, foi todo na escola militar, no colégio militar. Depois eu fui para a escola de engenharia, fiz 3 anos, aí tive que trancar, porque por causa do trabalho, na engenharia eu já estava trabalhando. Quer dizer, eu entrei para a escola de engenharia e fui trabalhar. Aquela época parece que era mais fácil, né? Quem estava preparado. Era mais fácil, tá certo? Não tinha dúvida. Você não tinha uma concorrência muito grande, né? Então eu entrei e comecei a trabalhar e, obviamente, fui... cada vez mais me capacitando. Agora, o Brasil é gigante, né? Eu acho que tem toda essa concorrência porque falta justamente acreditar nisso e investir nisso, porque a oportunidade num país desse tamanho... E o Espírito Santo, ele tem oferecido grandes oportunidades. O Espírito Santo ainda é um estado com grande atração de investimento. Grandes projetos estão chegando ao Espírito Santo. Hoje, por exemplo, quais os projetos poderiam atrair parte dessa juventude? Sim, você tem um grande projeto que está sendo um porto quase, lá em Presidente Kennedy. Tem outros investimentos em São Mateus. Aqui mesmo na Grande Vitória, né, você tem investimentos na área de petróleo e gás. E tem muito jovem dormindo sem perceber isso. Sem perceber, entendeu? As coisas estão acontecendo. Agora, o que acontece? Você tem que se qualificar, você tem que estar qualificado. Não falta também uma comunicação, uma divulgação voltada, uma campanha voltada para isso? Não, eu vou dizer, lá na universidade que eu trabalho, que eu leciono, tem vários cartazes de estágio, de oportunidade. Os alunos têm essas informações. Eu acredito que nas outras instituições também há essa preocupação, né, de você divulgar isso para que realmente os jovens possam procurar. Então você vê, o Espírito Santo é um estado que tem apresentado grandes oportunidades, mas exige o quê? Uma mão de obra qualificada. Eu falo isso todo dia para os meus alunos. O jovem que estiver consciente disso, lá na frente ele vai se destacar, ele vai ser uma liderança, ele vai ter uma participação importante na sociedade. Eu não tenho dúvida com relação a isso. E aí você reduz o neném. Né? Você reduz, ele passa a estudar, passa a estar motivado para estudar e, obviamente, as oportunidades se abrem, as janelas de oportunidades se
abrem para ele. Então, isso é importante. Eu tenho mais um ponto, Vanderlei, que eu falo para os alunos, né, para os meus alunos, porque vejo o seguinte, a importância de cada vez mais deles estarem qualificados e com essa visão de futuro. Né? O que eu quero ser nos próximos 10 anos? Como é que eu me vejo daqui a 15 anos? É preciso estimular isso do jovem. Então, como é que eu me vejo? O senhor faz isso com os seus alunos? Eu provoco. E eu vou dizer, a maioria, eu quero ter um emprego. Sim, isso é o mínimo. Eu quero morar, eu quero ter um carro. Sim, mas qual é a marca do carro? Falam do fim, o meio não. Sim, não, qual é o carro? Qual é a marca? Quer dizer, o cara quer ter um carro, sim, quer um carro, mas qual é o carro? Qual é a marca? É um Fusquinha ou é o Mercedes? Bom, dizem que querem adquirir aquilo, mas o meio, a forma em que ele vai conseguir esse dinheiro, essa condição... Então, essa é a questão. Alguns entrevistados falam, falta oportunidade. Eu acho que não falta oportunidade, não. Falta vontade. Falta vontade. Vontade política, no sentido de criar as condições para uma melhor educação, e falta vontade por parte das famílias, por parte das autoridades, de uma maneira geral, no sentido de criar essa motivação, incentivar o jovem a buscar. É uma riqueza que está sendo perdida, né? Porque 15 a 29 anos, né? Vamos colocar aí até 16, que eu não tenho bem certeza se 15 já mas a seria... pesquisa fala... A pesquisa cita 15, né? 15. Mas vamos citar, tipo, 16 a 29 anos, que ele já está acabando aí o ensino médio. É uma médio. Idade que a pessoa está na flor da idade, com toda a energia, né? Toda a capacidade mental e física de Por exemplo, trabalhar cada vez eu mais. tenho um neto que tem 15 anos, né? Vai fazer 16 anos. O pai dele tem uma empresa. Já está trabalhando com o pai. E tem um detalhe, né? O pai trata ele não como filho, mas como um funcionário, que tem que cumprir o horário. Às vezes ele acaba o serviço às 5h30, posso ir embora? Não, o teu horário é às 6 horas. Separa as coisas. Separa, entendeu? Então, essa é a questão. Então, e aí, é uma coisa interessante, ele amadureceu terrivelmente depois que foi trabalhar. Agora, professor, há uma contradição nisso aí, porque é obrigado que a pessoa frequente escola no país, não é? Sim, lógico. Uma pessoa com 16, 15 anos fora da escola, isso não está normal, né? É normal. Legal, né? Mas, exatamente, aí você tem os programas de estágio, você tem regulamentado, tem lei, que o estágio para a universidade, o aluno que está na universidade são 4 horas, para quem do ensino médio, tem... Tá, mas está havendo uma falha dos governos aí, né? De uma forma geral, né? Em termos de quê? Falha? De não continuar acontecendo isso, de pessoas nessa faixa etária, 16, 17 mas sim, anos mas o governo não pode chegar e obrigar o garoto a ir para a escola. Ele tem que criar, ele não pode obrigar, ele tem que criar as condições motivacionais para que esse aluno possa ir estruturar melhor a família. Estar na escola apenas também não quer dizer tudo. É preciso que ele esteja lá com vontade, né? Que sinta motivado, uma atração e sabendo o que ele, com a consciência do que representa a presença dele ali naquele contexto, né? Do ponto de vista de buscar qual é o perfil, para que ele... Qual é o perfil dele? É uma pessoa que gosta mais de arte, que gosta mais de matemática, que gosta mais de computação? Entendeu? Isso é importantíssimo, ter essa orientação. Professor, esses jovens não estão trabalhando e nem estudando, então eles estão fazendo outra coisa, né? Tem o fator drogas, né? Tem o fator da internet, que a gente já citou aí, das redes sociais, que a gente... Até adultos, né? Tem adultos aí viciados em rede social. Então, se já tem adultos viciados em redes sociais, imagine adolescente, né? O fator droga nisso aí, o que o senhor Era esse o ponto que eu ia colocar. Era outro ponto, foi importante você levantar essa questão. Ou seja, você pega famílias de baixa renda. Não quer dizer que não tenha na alta renda, não. Hein? Muitas vezes você vê garoto da alta renda traficando. Mas você vê muitas pessoas de baixa renda. Não tem oportunidade. E aí o que ele começa a ver o seguinte, ele quer comprar um tênis novo, ele quer comprar um celular novo, ele quer comprar uma camisa de marca, ele quer não sei o quê. O que ele vai fazer? Não está trabalhando. Como é que ele vai ter dinheiro? Vai ter que subtrair. Exatamente. Aí ele vai se envolver no tráfico, com droga, ser o garoto que vende a droga, como é que ele chama lá? Né? Então ele vai se envolver com isso, com crime.
A televisão comercial também é uma concorrente da escola hoje, o senhor concorda com isso? Em que sentido? No sentido de que ela, muitas vezes, a televisão parece que está ensinando mais o jovem, o adolescente, do que a própria escola e a família, porque é o conteúdo, né? Aquele conteúdo apelativo, que é até difícil entrar nisso, parece que você está censurando aquele conteúdo, mas uma qualidade assim de um gosto duvidoso que a gente vê em muitos programas aí televisivos. É verdade, né? eu também E tem concordo. muita gente que fica também quase que o dia inteiro ali. Eu tal, também concordo com você. Eu acho que então. tem programas e programas. Tem programas realmente educativos, que é importante né, ver, e também tem programas apelativos, muito para o lado do sexo, muito para o lado da desonestidade. Né? Pessoa tem um sucesso, né, porque foi desonesto, cometeu algum né, deslize, aí o cara tem... Então, eu acho que você tem programas e programas, não é? Que você tem programas bastante educativos e em que realmente isso acaba... Mas é uma área muito complicada, tá, gente? Né? Eu, pelo menos, não me sinto muito à vontade de falar nisso, porque isso aí vai... É um assunto longo. Professor, para terminar, eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa, né, alguma mensagem para os jovens, para os alunos, o senhor que é professor, em relação a essa situação do mercado de trabalho e também da importância de continuarem na escola, sem abandonar, né? Sem abandonar. Eu acho que o mundo é globalizado, a concorrência é grande. Se você pegar aqueles países em crise na Europa, pessoas dessa faixa de 20 e poucos anos que estão desempregados, chegava a quase 25%, né, das pessoas estrangeiras, espanhóis, portugueses, com nível superior desempregados. Então, veja, eles acabam vindo buscar emprego aqui. Então, o que eu quero chamar a atenção, quero deixar como mensagem definitiva, é que os jovens que busquem cada vez mais se qualificar. Então, procurem, o mundo é competitivo, o mundo está globalizado. Então, ele precisa, para inserir, para que ele crescer no mercado de trabalho, ele precisa cada vez mais se qualificar. E isso tem que ser um processo contínuo, ele não pode parar. Eu me formei, eu fiz mestrado, eu fiz agora. Negativo, ele tem que dar continuidade, ele tem que estar reciclando. Eu não sou criança e faço isso até hoje. Ok, professor, muito obrigado pela participação. Você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Lembrando que o programa Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site www.al.es.gov.br. Obrigado e até nosso próximo encontro.